Graças e paz, galera. Tudo bem com vocês? Graça e paz, igreja! Como é que vocês estão? Nós estamos aqui. É a quinta vez que a gente está tentando fazer essa abertura aqui, sei lá. Deu problema no microfone, depois deu problema na gravação, depois estava muito escuro, depois acho que o Gustavo não tinha nem ligado a câmera. Por isso que a gente está dando risada. Ai. Mas graças a Deus saiu, amém, queridos? Como é que vocês estão? Todo mundo bem com vocês aí? Quer cumprimentar o pessoal? Shalom, igreja, como é que vocês estão? Nós estamos aqui reunidos mais nessa noite para louvarmos ao Senhor e engrandecer o seu nome. Estamos com saudade, mas graças a Deus, como o pastor havia dito na outra abertura, nós temos essa ferramenta aqui maravilhosa, que é o quê? A internet. Na outra abertura que eles não viram, né? Amém. Glória a Deus por essa ferramenta, por essa estratégia que o Senhor tem nos dado. Nós estamos em casa respeitando esse momento de quarentena, onde todos devem ficar em casa, né? Mas eu creio que logo Deus está dando ordem e a gente vai estar voltando à normalidade. Amém, queridos? Gostaria de convidar você a fechar os seus olhos aí na sua casa, nesse momento, e começar a se falar com Deus, amém? Senhor, nós te louvamos, Pai, te agradecemos por essa oportunidade, obrigado por esse culto, por mais essa rede que estará acontecendo agora, que o Senhor possa estar falando aos nossos corações, que o Senhor possa estar nos abençoando, Pai, assim como o Senhor tem feito todos os dias, mas que nós possamos nessa noite estar mais atentos àquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Amém. Te louvamos, te agradecemos e pedindo que o Senhor esteja nos abençoando nessa noite. Amém. Amém. Aleluia, queridos. Nessa noite o Juan vai ficar com vocês, vai trazer essa palavra. Eu sei que vai ser um direcionamento de Deus para a sua vida. Deus abençoe vocês, que seja um culto extraordinário. Amém? Amém. Glória a Deus. Igreja, estamos aqui reunidos para mais um culto de jovens, para celebrarmos a Jesus e exaltar o seu santo nome. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo o seu propósito. Creio que nessa noite o Senhor irá fará grandiosamente ao seu coração, assim como falou ao meu, e será um momento incrível, cheio da graça, do favor e do amor de Deus derramado aos nossos corações através dessa mensagem. E eu meditando em casa a respeito daquilo que o Senhor queria entregar para nós nesta noite, o que Ele queria falar ao coração da igreja, ao meu coração, e Ele me trouxe a seguinte palavra ao meu coração: o Evangelho. Sabemos que o Evangelho é a grande comissão que Jesus nos deixou, né? Que Ele nos diz: ide por todo mundo, pregai o Evangelho e anunciai o que? A todos. Então essa é a grande comissão de todos aqueles que amam a Jesus e que servem a Jesus e caminham com Ele. Só que nós precisamos entender o que é o Evangelho. Qual é a sua mensagem e a sua aplicação na nossa vida? Sabe, Romanos 1:16 diz assim: portanto, não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu, assim como também do grego. Sabe, o Evangelho, aqui o apóstolo Paulo dizendo que ele não se envergonha do Evangelho porque ele é o poder de Deus para a salvação. O Evangelho, ele traz o que é o significado de uma boa notícia. Mas o Evangelho, ele não é uma boa notícia a respeito do que Deus pode fazer por mim, do que Deus pode fazer por nós, mas é uma boa notícia a respeito daquilo que Ele já fez, já realizou por meio de Cristo Jesus. Isso é o mais incrível. Mas na realidade, o Evangelho trata-se de uma mensagem que estava escondida há séculos pelo Pai, que aprove Deus revelá-lo por meio de Jesus Cristo. Então, o Evangelho, ele é uma mensagem a respeito do que Deus fez para salvar o homem. E esse Evangelho, ele traz o significado de uma boa notícia. Tim Keller, no seu livro A Cruz do Rei, ele dá um significado muito simples e fácil de entender o que é o Evangelho. Ele diz assim: o Evangelho é como se existissem dois reinos guerreando, e então um reino vence sobre o outro, e então daquele exército que venceu, ele elege um para ir na frente de todo o exército, trazendo a notícia de que eles haviam ganhado a guerra e que junto com essa vitória estariam trazendo os despojos e as riquezas
daquela guerra que eles haviam batalhado. E então aquele cara vinha na frente e chegava na sua cidade ou na sua nação e dava a boa notícia de que eles haviam vencido e de que o povo podia celebrar, que eles podiam se alegrar porque eles estariam voltando com a vitória nas mãos. E esse é o significado do Evangelho de Deus sobre as nossas vidas, de que Deus fez algo para salvar a humanidade dos pecados, da sua iniquidade, e Ele fez isso por meio de Cristo Jesus. E eu quero aqui compartilhar com você um breve texto que está lá em Lucas 18, do versículo 18 ao 27. Acha aí na sua casa, na sua Bíblia, para lermos juntos. Lucas 18, do versículo 18 ao 27. E aqui na minha Bíblia diz que é uma parábola sobre o quê? O jovem rico. Certo dia, um líder judeu indagou-lhe: Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Grave essa pergunta. Um líder judeu perguntando a Jesus: O que farei eu para herdar a vida eterna? Questionou-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe. E replicou-lhe e respondeu-lhe o jovem: A tudo isto tenho obedecido desde a minha adolescência. Olha só, ele era um jovem que guardava os mandamentos de Deus, os princípios de Deus, ele era o que? Irrepreensível. Ao ouvir isto, exaltou-lhe Jesus: Contudo, algo ainda te falta. Vende tudo que tens, reparte o dinheiro entre os pobres e ganharás um tesouro no céu. E depois vem e segue-me. Ao ouvir estas orientações, o jovem ele ficou triste, pois havia muitas riquezas. E Jesus, observando o semblante abatido daquele homem, exclamou: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que possuem muitas riquezas? Certamente é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram essas palavras questionaram: Se é dessa maneira, quem poderá ser salvo? Ou quem poderá se salvar? Olha só a pergunta que eles estão aqui. E Jesus lhes asseverou: Tudo que é impossível aos seres humanos é possível para Deus. Então aqui nós lemos a palavra do jovem rico, onde ele questiona Jesus: Eu quero herdar a vida eterna, o que eu tenho que fazer? E Jesus, ao prescrever o que ele tinha que fazer, ele viu o quão difícil era obter a vida eterna. E então os seus discípulos questionaram: Meu Deus, se é dessa maneira, quem pode se salvar? Então Jesus ele dá já um mistério aqui revelado, que o que era impossível para Deus, o que era impossível para o ser humano, era possível para Deus. Então, Deus, por meio de Jesus, ele realizou uma obra poderosa e sobrenatural na cruz do Calvário. E Deus, ele nos convoca a um relacionamento com ele todos os dias. Há uma chamada para que nós venhamos conhecê-lo cada dia mais. E a única maneira de conhecer a Deus na sua totalidade é por meio de Jesus Cristo, pois ele é a plena revelação de quem Deus é. Oséias, capítulo 6, versículo 3, diz o seguinte: Então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída é como a alva, e certa, e ele nos virá com chuva, como a chuva serôdia que rega a terra. Olha só, Deus ele deseja que nós prossigamos e conheçamos a Ele todos os dias da nossa vida. É um relacionamento, é uma troca. E nós só conhecemos a Deus na sua totalidade, na sua revelação como Pai, por meio de Jesus Cristo. Olha só, por meio de Jesus conseguimos conhecer a Deus e chegar à revelação de Pai.
Olha só o que diz lá em Hebreus capítulo 1, versículo 1. Por muito tempo, Deus falou várias vezes e de diversas maneiras aos nossos antepassados, por meio dos profetas. E agora, nestes últimos dias, Ele nos falou por meio do Filho, o qual Ele designou herdeiro de todas as coisas e por meio de quem Ele criou o universo. Uau, que incrível! Deus, por meio de Cristo, se revela como um Pai que ama o mundo e a oferta deste amor foi o seu próprio Filho. Então Deus ele resolveu falar ao mundo novamente. E quando ele resolveu falar ao mundo novamente, foi por meio do seu Filho, Jesus Cristo. Então Jesus Cristo ele é a mensagem de Deus para o ser humano. É o que? É como se fosse a segunda chance de Deus à humanidade para ser o que? Redimida. João 3,16 diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas venha obter o quê? A vida eterna. Romanos 5:8 diz, mas Deus nos prova o seu grande amor ao enviar Jesus Cristo para morrer por nós quando ainda éramos pecadores. Olha só o quão incrível é o amor de Deus e a obra com qual Deus fez para salvar a mim, para salvar a você, para salvar toda a humanidade. Aqui em João 3,16, quando ele diz que Deus amou o mundo ali, essa palavra mundo, ela tem como a tradução no grego cosmo. E se nós formos bem a fundo, esse cosmo, ele tem como significado todas as pessoas, mas. Então Deus não morreu, Jesus não morreu por todos os crentes ou por todos os evangélicos, ele morreu por todo o mundo, por todas as pessoas, mas que sequer um dia trocariam uma palavra, agradeceriam a Jesus por alguma coisa que ele havia feito. Então, ele fez daquele que não tinha pecado, pecado, para que por meio dele fôssemos feitos justiça de Deus. Jesus ele não tinha pecado, mas Deus o fez pecado para que eu e você fôssemos e nos tornássemos justiça de Deus. Que se encontra lá em 2 Coríntios 5:21. Olha só, aquele que não conheceu o pecado, Jesus ele não conheceu o pecado. E a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Então, se Jesus nunca pecou, a morte não tinha domínio sobre ele. Mas aquele que não tinha pecado se fez pecado para que eu e você pudéssemos nos tornar justiça de Deus. Olha que incrível esse plano de salvação de Deus para a humanidade. E Romanos 5,19 diz mais, logo assim, por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Então aqui o apóstolo Paulo está falando o que? De Adão, do primeiro Adão e do segundo Adão. Que quando o primeiro Adão pecou, todos aqueles que vieram da sua descendência já nasceriam pecadores. E aqui no segundo Adão, a partir do segundo Adão, por meio da sua obediência, da sua fidelidade até a sua morte, morte de cruz, todos aqueles que crescem no seu nome, que o reconhecessem como Senhor e Salvador das suas vidas, esses se tornariam que a justiça de Deus. Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo. Todas as pessoas más, como nós já havíamos dito momentos atrás, que o cosmo, todas as pessoas más. Deus estava reconciliando consigo a humanidade, que vivia presa no jugo do pecado. Eu e você estávamos destinados à morte, à separação total de Deus. Mas Deus ele veio e interviu ao nosso favor. Ele trouxe à tona o seu plano, aquilo que ele já havia guardado, que era o que? O mistério de Deus. Cristo Jesus em nós é a esperança de glória. 2 Coríntios 5:19 diz assim, ou seja, Deus estava em Cristo
reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Olha que incrível! Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Deus deu o primeiro passo na direção da humanidade. Ele que veio intervir na nossa vida, trazendo para nós esse evangelho, essa boa notícia de que nós poderíamos sim ser resgatados do jugo do pecado, sermos libertos das trevas, sermos livres de toda a escravidão que um dia a opressão do pecado sobre a nossa vida veio e nos aprisionou para podermos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E o mais incrível é que Deus, mesmo assim, Ele não imputou aos homens os seus pecados, que era por direito, mas Ele imputou sobre Jesus Cristo. Ele é o que? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro, a oferta perfeita de Deus, sabe? E Ele não lançou sobre nós os nossos pecados, mas Ele confiou a mim, a você, a mensagem da reconciliação. Assim como nós fomos reconciliados com Ele por meio de Cristo, Ele nos confia que nós apresentamos essa mensagem da reconciliação, que é o Evangelho. Não condenar aqueles que chegam até a nós, trazendo à mente deles aquilo que a própria consciência já acusa eles todos os dias, mas trazendo ele uma boa notícia a respeito daquilo que Jesus fez para que ele pudesse ser livre daquela opressão, do domínio do pecado, da injustiça, sabe? É como diz a música do Felipe Guimarães: a sua oferta foi perfeita, toda a ira enfim cessou, o fogo que um dia era do juízo, agora passa a ser o fogo do amor. Deus nos confiou a mensagem da reconciliação e não da condenação. A mensagem da reconciliação se chama Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que nos traz vida, que nos traz alegria, que nos liberta do pecado. Deus viu o mundo em caos e resolveu estabelecer novamente a ordem por meio de seu Filho. Jesus, ele não veio ao mundo para condenar o mundo, mas pelo contrário, ele veio para que o mundo fosse salvo por meio dele. A mensagem do Evangelho ela é abrangente, ela é muito profunda a respeito daquilo que Deus fez sobre a minha vida, sobre a sua vida. E quando nós compreendemos a revelação do Evangelho, a nossa vida ela muda, ela se transforma, nós passamos a nos mover de forma diferente, raciocinar de forma diferente, ter o que? Um comportamento diferente, porque a mensagem entrou e produziu em nós o que é uma mudança de mente. Quando a nossa mente é renovada, ela é transformada, automaticamente os nossos comportamentos, ele muda, nós começamos a agir de forma diferente. Jesus, ele não veio condenar o mundo, mas veio salvá-lo. Nós não estamos aqui para condenar o mundo, mas para salvá-lo através da mensagem da cruz. Quando eu falo mundo, eu estou falando das pessoas. Nós não estamos aqui para condenar as pessoas. Como eu já disse, a própria consciência delas acusa elas dia e noite, dizendo que elas são pecadoras, de que elas estão erradas. O nosso papel como discípulos de Jesus, como filhos de Deus, é anunciar a boa notícia, o evangelho da redenção da humanidade. Levando ao mundo o conhecimento da verdade, que é o próprio Jesus. Sabe, ele mesmo disse que ele é o caminho, que ele é a verdade, de que ele é a vida e de que ninguém chega ao Pai se não for por ele. Então ele mesmo disse que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Entra pelo caminho, conheça a verdade que é Cristo e que no final disso tudo nós vamos o quê? Obter a vida. O único caminho até o Pai é Jesus Cristo. Por todos os outros caminhos você chega a Deus, mas se você quer chegar ao Pai, somente por Jesus Cristo. No final dos caminhos do nosso coração, porque eles fazem planos, eles fazem objetivos, eles têm desejos e sonhos,
Mas se nós seguirmos o nosso coração, pode ter certeza que no final deste caminho nós vamos encontrar a Deus, sim, mas também encontraremos um bom e justo juiz que irá nos recompensar de acordo com os nossos atos. Ele não vai enganar a si mesmo para tentar alterar a sentença que é de direito nossa. Mas se nós queremos viver em harmonia com Deus, queremos viver em harmonia com os irmãos, devemos entrar pelo caminho que é Jesus Cristo. João 8,32 diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu digo a você, quando nós conhecemos a verdade, a nossa vida ela se transforma. Conheça a verdade e a verdade te faz livre. Olha só, quando nós conhecemos a verdade ela nos faz livres. Vou dar um exemplo para você. Digamos que você está preso numa cela e lá dentro daquela cela você está lá, parado, não está se movimentando para sair. E então o cadeado da cela está aberto, só que você não sabe, porque você não tem o conhecimento disso. E então chego eu a você e digo: ei, saia daí, você tem capacidade, conheça Jesus Cristo, você pode sair dessa cela que você está vivendo. Então eu te apresentei a verdade que é Jesus Cristo e a decisão é sua, de sair ou não. Você decide se você quer ser livre desse jugo, se você quer viver livre dessa opressão, é você que decide. Decida sair dessa sala, da sala do domínio do pecado, do medo, da ansiedade, sabe? Eu encerro recitando um verso que o Senhor me deu esses tempos atrás. E ele nos diz assim: o Deus que se fez carne e habitou entre nós na semelhança de homem. Aquele que não tinha pecado se fez pecado, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Ele não tinha pecado, mas foi feito pecado para que os nossos pecados fossem perdoados. Através deste ato de amor, o meu coração de graça se inundou. Hoje me afogo nesse amor por tudo que ele me proporcionou. Lá no Calvário ele declarou: está consumado. E a sua obra terminou e ao lado do Pai se assentou. Hoje podemos compreender o quanto somos amados e o quão esplêndido és o seu amor, tal amor que é perfeito e por ser perfeito lança fora todo medo. Já não há mais o que temer, estamos envolvidos em seus braços de amor. Sabe? Essa é a mensagem de hoje para você. O Evangelho de Deus diz a respeito do que Deus fez para salvar a mim, para salvar a você. E você pode ser a primeira vez que você está ouvindo uma mensagem, pode estar conectando com algo a respeito de Deus. Eu quero dizer a você de que você é amado, de que você é desejado, de que você é amado. Sabe, quando eu conheci o Evangelho, a minha vida transformou de tal forma que me mudou completamente. Graças a Deus pela mensagem do Evangelho, que um dia foi pregada a mim, pela vida do Paulo Henrique Gomes Chianese. Nunca esqueço o que ele fez por mim, o que ele me proporcionou. Também o nosso apóstolo Januário, a apóstola Luísa, e os líderes que somaram para que hoje eu fosse aquilo que eu sou diante de Deus. E eu digo a você que está aí nos assistindo, que nunca aceitou a Jesus Cristo, a palavra de Deus diz lá em João capítulo 1, versículo 12, que ele deu o direito a todos aqueles que nele crêem se tornarem filhos de Deus. Basta o que você crer, declarar com a sua boca e crer no seu coração, sabe? Então, se você nunca fez essa oração, que hoje você digite aí no chat aí: eu aceito a Jesus, eu quero ter essa vida, eu quero viver isso que esse menino está falando, sabe? E eu quero orar pela sua vida. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por este dia e por tão grande salvação que o Senhor nos proporcionou. Estamos aqui vivendo e tendo essa intensidade, esse relacionamento, Pai.
Senhor, aqueles que estão aqui nos ouvindo, que estão vivendo, Pai amado, nesse laço do passarinheiro, vivendo, Pai amado, nessa escuridão, no domínio do medo, da ansiedade, da depressão, Pai. Senhor, que eles venham ter de encontro com a luz que é Jesus Cristo e que eles possam viver livres, Pai amado, desta opressão, Pai. Aqueles, Pai amado, que vivem, Pai amado, sobre o domínio, Pai amado, da síndrome do pânico, Pai. Assim como eu venci, Pai amado, eu declaro sobre a vida deles, Pai amado, liberdade, Pai. Liberdade, Pai amado, que eles possam se ver livres, Pai amado, desta opressão, deste domínio das trevas sobre as suas vidas, Pai. Em nome de Jesus, todos aqueles que estão passando, Pai amado, por pensamentos suicidas, Pai, que venha a luz do Evangelho, a luz de Jesus Cristo, o amor de Deus sobre a vida deles, Pai, neste momento, que eles sejam alcançados aonde eles estiverem, Senhor. Pai, eu oro por aqueles que estão, Pai amado, dominados pelo medo, Pai. Que eles possam, Pai amado, experimentar o perfeito amor, porque o perfeito amor lança fora todo medo e o perfeito amor se encontra em Jesus Cristo. Porque foi ali que o Senhor demonstrou o seu amor por mim, por nós e por toda a humanidade, Senhor. Eu te louvo e te agradeço porque o Senhor nos alcançou, o Senhor nos redimiu, e o Senhor nos proporcionou uma nova vida, Senhor. Abençoe cada um, Pai amado, que está aqui nos assistindo nessa noite. Que eles tenham uma noite de sono maravilhosa, uma noite de sono tranquila, que eles possam viver um final de semana incrível junto com as suas famílias, junto com os seus amigos, aqueles que podem se conectar com eles, que se conectam. Sabemos que estamos vivendo diante de uma pandemia, então resguarde, não saia fora dos horários que estão liberados. Temos aí o lockdown aí, que às 21 temos que estar em casa, então respeite, se guarde, obedeça os princípios que foram estabelecidos sobre a nossa vida. Que Jesus nos guarde, nos proteja, que o amor de Cristo possa exalar em nossos corações e sermos como um roteador da glória de Deus. E que todos aqueles que se achegarem até a nós, eles possam se conectar através de nós a Jesus Cristo e ter a vida transformada, assim como eu e como você. Então, anuncie a boa notícia, o Evangelho, não a respeito do que Deus pode fazer por nós, mas o que Ele já fez para que nós podemos ter uma vida plena e uma vida perfeita e abundante. Que Deus te abençoe, um beijo no seu coração, estamos com saudades, creio que logo estaremos reunidos novamente no templo. Então, um abração, fique com Deus, valeu!